dançar. Dançar a derrota do meu adversário. Dançar na festa do meu aniversário. Dançar sobre a coragem do inimigo. Dançar no funeral do ente querido. Dançar à volta da fogueira na véspera do grande combate. Dançar é orar. Eu também quero dançar. A vida é uma grande dança. Paulina, há um aspecto na sua literatura que é interessante, que você diz que não se considera uma romancista, mas uma contadora de histórias, que a sua paixão é em contar histórias. E a leitura de seus livros demonstra isso, né? Recorrentemente, o enredo ele se desvia um pouco para contar um pouco mais da cultura moçambicana. Como é que se dá esse processo no seu trabalho como escritora? É uma longa história. É assim. Eu sou negra, tenho uma parte da cultura banto, que é a minha herança, tenho uma parte da cultura portuguesa, que é a outra herança. E então chegou a hora de eu escrever. Qual é a estética que eu vou usar? Vou usar só a europeia e deitar fora o lado banto? Vou usar os dois? E a outra pergunta é, o que é essa coisa de estética banto? Como é que eu posso chamar estética? Como é que eu posso entender estética banto? Será que existe? Será que foi estudado? Então, um escritor africano ou um escritor negro tem sempre, negro-africano, tem sempre este conflito. Esse é um dos aspectos. O outro, eu venho de um background social que não é propriamente o mundo europeu, que não é propriamente o mundo acadêmico. Eu sou aquela pessoa que sai do chão e da aldeia. E então os doutos começam a olhar, a perguntar, mas quem é essa aí? O que é que ela julga que sabe? O que é que ela é capaz de escrever? Esse é o segundo aspecto. E o terceiro é, uma mulher escrevendo? O que é que ela pode escrever? Uma mulher só sabe escrever cartas de amor. Então, eu venho de um contexto cheio de conflitos e preconceitos. Escrevi os primeiros textos, publiquei em jornais, e lá vinham aqueles que sabem o bom português, dizer, sim, realmente foi bom ter escrito, mas não está escrito num bom português. Publiquei outros textos, tudo bem, os textos estão bem, mas a estética não é propriamente esta. E um dia publiquei o tal livro a que chamam romance, que é considerado o primeiro romance escrito em Moçambique. E então, lá vieram de novo. É muito interessante este texto. De quem copiaste? Mas olha, isto aqui, para ser um romance, não é bem assim, tem que ser bem desta forma. Ouvi tanta coisa que eu disse, basta. Não me tragam a vossa autoridade sobre a minha liberdade. Eu não estou a escrever romance, estou a contar histórias. Não estou a escrever nem na minha língua nacional, estou a fazer aquilo que me apetece. Então, recusei o título de romancista, porque romancista é alguma coisa que vem com a Europa, com as academias, etc. E se eu dissesse sim, sou romancista, lá vinham eles a dizer, olha, eu sou professor de romance, bababá, eu não gosto disso. Então, de facto, eu sou esta pessoa que conta histórias. E uma das grandes críticas que eu sofri na altura, e acho que até tem razão, é que a minha escrita é muito oral. Então, eu devia aprimorar os meus textos e fazer uma leitura escrita de acordo com os cânones. Confesso que experimentei, mas depois, quando fui ler, não me deu prazer. Perdi a identidade. Absolutamente. Então, eu disse, olha, eu não quero saber de mais nada, que me chamem o que quiserem, porque eu, a partir de hoje, vou escrever o que eu quiser. Pronto. O Jorge Amado, quando a Zélia Gattai, a esposa dele, resolveu escrever um livro, ele deu um conselho a ela. Disse, olha, só não faça literatura, escreva. Né? E você tem uma grande professora, né? Você teve uma grande professora que é a sua avó, que era uma grande contadora de história. Como é que foi essa
convivência com a avó e o que ela lhe contava? É preciso dizer que no contexto africano, as avós, quase todas as avós, ocupam este lugar privilegiado de, no fim do dia ou no fim de semana, contar histórias para entreter, para educar os netos. As razões são várias. Os homens imigram, vão trabalhar na cidade, ou vão trabalhar, sobretudo na minha região, ou vão trabalhar na África do Sul, e o cuidado da família fica nas mãos das mães, que as mães, pronto, estão no trabalho de campo e arrumar a vida, e as avós são aquelas que têm mais tempo para socializar as crianças. Então, é um fenômeno quase comum, pelo menos na região de onde eu venho, ter as avós a tomar conta dos netos e transmitir valores sociais e culturais, porque o homem está ausente. Agora, os homens, os avós, de vez em quando apareciam, mas isso já era raras vezes. Mas esse é, ainda hoje, o lugar do feminino. As histórias todas são histórias de animais, do coelho, etc, etc. Mas há uma particularidade. As histórias tinham sempre este lado, o bem e o mal. Então, aquele que fazia o mal recebia o castigo, etc, etc. Aquele que fazia o bem tinha um benefício. E o que é que se fazia? A avó conta a história. E dentro dessa história, a personagem que faz o mal é uma de nós, que não cumpriu com os seus deveres. Então, essa é a personagem má da história. E depois havia o bom, aquele que se comportou bem. E havia sempre esta competição entre nós. Quem é que vai fazer melhor as coisas para merecer um lugar nobre na história que a avó vai contar? E no fim, aquele que se portou bem e se tornou o herói ou a heroína da história recebia assim uns mimos, que era uma saqueta de amendoim torrado pela avó, enfim, coisinhas assim. Coisas bonitas que me dão saudades. Você, de certa forma, subverte um pouco essa questão do maniqueísmo, né, dessa luta entre o bem e o mal, porque todas as suas personagens que são muito fortes, elas têm os dois lados. Elas lutam com essa dualidade, né? A protagonista, o Alegre Canto da Perdiz, ela tem essa dualidade. E o livro começa com uma cena belíssima daquela mulher nua se banhando. Há um resgate muito profundo dessa alma moçambicana, né? dessa alma de certa liberdade. Como é trabalhar com esses elementos na sua literatura? Quer que eu responda? Eu acho que não vou responder absolutamente nada. O que eu vou dizer é o seguinte. Trabalhei com a história da Delfina. Uma Delfina, ou delfinas que eu encontrei ao longo do meu trajeto. Trabalhei muito no campo, trabalhei em várias cidades, conheci pessoas diferentes. E o que eu vi ao longo do tempo é que, de facto, todos nós somos duais. Eu aqui sou uma santa, aviso desde já, mas quem me provoca saberá que eu sou um verdadeiro demônio. Então, a maior parte dos livros, ou mesmo as nossas histórias à volta da fogueira, colocam um personagem bom do princípio ao fim e o outro que é mau do princípio ao fim. Mas o ser humano é este, que é como as estações do ano, é como a noite e o dia. Hoje somos uma coisa, amanhã somos outra. E eu trabalhei a história desta Delfina, deixa-me dizer que é uma mulher que eu conheci. E o meu encanto pela Delfina, porque eu gosto muito desta mulher, foi ter conversado com ela. Claro que na vida real ela não se chama Delfina, eu tive que lhe pôr este nome. Ela me deu uma grande lição de vida, que é o racismo. A Delfina é uma mulher escura, uma preta escura, muito bonita e muito escura, que casou com um preto e casou com um branco. E todo este enredo, isto é uma coisa real. Portanto, eu comecei a perguntar-me, como é que uma mãe preta
é capaz de educar os filhos do próprio ventre com esta diferença, com esta hierarquia e inculcando valores do racismo. E depois aparece o velho branco, que foi o segundo marido dela, que não queria nada com racismo, o branco, mas estava a preta, que semeou o racismo no seio da família. Isso me encantou. E foi, de facto, esta grande lição que eu tive. Deus do céu, mas afinal, o que é a vida? Até hoje, aliás, até a altura em que eu conheci esta velha senhora, eu acreditava que o racismo era aquele monstro que só os brancos praticam. Mas fui aprender pela prática que, afinal, nós, pretos, por vezes somos racistas contra nós próprios. Bem, não sei qual é a pergunta que me fez. Era sobre essa dualidade, essa dualidade que domina a Delfina, né? Mas que, de certa forma, é um encanto dela, né? É um livro muito poético, né? E muito preenchido com o imaginário moçambicano, porque a gente percebe ali o lendário, né? A certa mitologia até moçambicana permeando a vida dessa mulher e dando sentido à vida dela, né? Quer dizer, houve também esse seu interesse de fazer da Delfina uma espécie de representatividade do imaginário moçambicano. De certa maneira, sim. Mas, ao mesmo tempo, enquanto eu trabalhava, eu comecei a perceber que há muita coisa, a mitologia moçambicana não foi escrita. Ia ouvindo um mito aqui, outro mito ali, então ia fazendo esta salada para dar corpo a esta história. E um dos mitos que mais me encanta é o mito da criação do mundo, que eu fiquei muito encantada, porque não sabia, nem sabia sequer que existia. Na minha educação, porque eu cresci no tempo colonial, estudei no secundário, no tempo colonial, nós aprendíamos tudo que é mitologia grega, sobretudo, portuguesa nem tanto. Não me lembro dos mitos portugueses, mas a mitologia grega era obrigatória. Então, todo indivíduo que se julga erudito tinha que saber algo sobre Apolo, sobre Vênus, aquelas confusões todas. De Portugal não me lembro, talvez tenha aprendido. E quando eu comecei a falar de mitos moçambicanos, os doutores, mais uma vez, não, Paulina, tu és... como é que é? Tu és tradicionalista? Mitos, qual a importância de um mito? Então, isso trouxe-me um conflito. Eu gosto muito de questionar, costumo fazer muita bagunça, como dizem os brasileiros. Eu sou daquelas pessoas que nunca aceita um prato feito, por muito saboroso que seja. Eu como e depois pergunto, como é que foi feito? Qual é a receita? E vasculho para perceber o que está por dentro. Então, isso levou-me a conhecer muitas coisas e a ouvir muitos mitos que usei para temperar, para fazer o tempero e construir este livro. Para além de que a vida da própria Delfina, que é real, é uma mulher real, é um mito também. Tem um aspecto também do Niket que me chamou também muito a atenção nisso, porque você, de certa forma, nos surpreende muito nesse livro também, quando você inicialmente nos mostra uma mulher muito submissa, o marido vai embora, o marido é a autoridade da cidade e está sempre ausente, e ela se submete a isso, e no final ela é quem doma a sua história, ela que é a dona da sua própria história, ela que constrói o seu destino. É um certo sentido de reconstrução da alma de seu próprio povo, não é? De certa maneira. Mas há aqui um preconceito que o mundo tem, de que as mulheres são submissas. Até são. E às vezes alguns homens chegam a acreditar que de facto as mulheres são tábua rasa, não pensam, sobretudo quando se vive numa sociedade de poligamia. Há pessoas que acreditam nisso. E foi para mim um encanto descobrir
que aquelas mulheres caladinhas guardam segredos incríveis. Então, comecei a perseguir a história e tentar perceber, afinal, quem são as mulheres. Uma das coisas que eu pude aprender foi que, de facto, quando as esposas do mesmo homem se entendem, o homem é um joguete nas mãos delas. Elas fazem e desfazem. E então, guardam os seus segredos, saem à rua como umas santas, mas elas conhecem as malandragens, assim do tipo, olha, somos 3. Esse velho aí é capaz de vir me incomodar, tu toma conta deste homem durante toda a noite, não deixa que ele saia, porque eu quero sair da janela. Então, as 3 vão armando as suas histórias, têm os segredos umas das outras, os podres, como se costuma dizer. E então, o homem fica ali com a imagem, às vezes fica todo orgulhoso, porque eu sei controlar as minhas mulheres, porque as minhas mulheres me respeitam. Mas quando as mulheres de um homem, do mesmo homem, se entendem, ele, não sei se posso dizer isso, ele é um cornudo. Pronto. E isso é muito comum. Fui ouvindo essas histórias e eu disse, não. Mesmo eu pensava que elas só diziam sim, senhor, e não pensavam em mais nada, e não havia malandrice, e não passavam de umas santas e umas bestas usadas. Não, não, não. Não é isso. Então, eu fui descobrindo alguns segredos, algumas vivências, algumas loucuras até das mulheres, e escrevi o livro como escrevi. Mas é um livro curioso porque não há julgamento, né? Nem das mulheres, nem dos próprios homens, né? Quer dizer, é aquela história da contadora de história. Diz, olha, aí está um fato, né? Quer dizer, o julgamento não me cabe, né? Mas você narra isso de uma maneira tão poética que, consequentemente, ele não se torna agressivo também. É uma história, até de certa forma, lírica, né? Como é que é moldar isso também? Como é a magia de se fazer? Qual o segredo da Paulina? Eu não sei se tenho algum segredo, mas por que os livros têm que julgar? E será que esse julgamento é justo? Bem, as nossas sociedades, nós que viemos da colonização, vêm cheios de preconceitos da Europa sobre a África, cheios de preconceitos da igreja de A, da religião de B e C, onde cada um entende o que é o sagrado segundo as suas fantasias, o que é profano segundo as suas ideologias. E nós, escritores, muitas vezes, quando julgamos em literatura, às vezes nos transformamos num canal ou num veículo de propagação de preconceitos que, afinal, se calhar nem têm razão de ser. Então, pensei nisso e eu disse, não gosto de julgar, porque às vezes o que julgamos errado está correto. O que julgamos sagrado, se calhar, é o profano. Neste livro, o Niket, há uma história que me encanta, há um capítulo que me encanta, que é as 2 mulheres lutam primeiro, depois entendem-se e depois partilham o mesmo amante. E depois, na aparência, são todas muito amigas, vão juntas à igreja e dão uma imagem social de mulheres castas, mas afinal tornaram-se amigas porque partilham o mesmo marido e partilham o mesmo amante. Claro que o marido não sabe que as 2 partilham o mesmo amante. Será isso bom? Será isso mau? Se eu tivesse a ideologia cristã ou ocidental, ia me colocar imediatamente a condenar. Porque estas mulheres são adúlteras. Mas se eu sou humana e sou africana, imediatamente eu digo não. Estas mulheres, de certeza, tinham carências afetivas. E então, enquanto o marido se distraía com uma, elas foram se distraindo com outra. Portanto, o direito à sexualidade. Então, não sei. É muito complicado. É o sentido da igualdade.
não é? Agora, uma coisa também muito que chama muito a atenção na sua literatura, além de toda essa questão poética, digamos assim, uma certa falta de hierarquias, né? Há um patamar onde todos se encaixam, inclusive os sentimentos religiosos, né? Os sentimentos mais profundos da religiosidade banto, né? que a sua tradição, ela está no mesmo patamar da religiosidade judaica cristã que os colonizadores trazem para Moçambique, né? Quer dizer, também, em todos os sentidos, homem, mulher, os seus padres são sempre, de certa forma, meio que assustados com toda essa realidade que eles não conseguem compreender. Eles não conseguem compreender com a sua ideologia. A ideologia deles não conseguem compreender esse sentido pleno da igualdade, né? Também é uma coisa muito forte da sua literatura, não é? Sim, porque é preciso... Bem, para mim, a literatura é este espaço onde eu tento negociar a minha própria identidade, negociar a minha própria cultura e, às vezes, fazer um diálogo. Vou dar um exemplo muito, não sei se aqui conhecem. As mulheres do norte de Moçambique são todas muito bem vestidas, maquilhadas. Aquelas mulheres celebram a vida. Uma mulher do norte não vai ao mercado sem estar maquilhada, sem estar com panos coloridos. Esse é o norte. As mulheres do sul são como eu, assim, roupa sóbria, meio desarranjadas, assim, mais para máquinas de trabalho. E o que a religião diz? Porque as mulheres do norte são pecaminosas e as mulheres do sul parece que são mais santas, mais fiéis, mais próximas do cristão. Ok, tudo bem. Até aí não discuto. Um desses dias eu fui, trabalhei, vivi no norte, e foi muito interessante conversar tanto com os homens e tanto com as mulheres. Perguntei, mas por que vocês estão sempre a enfeitar-se? E a resposta foi tão romântica. Eles dizem, olha, nós temos que celebrar o corpo, porque é no corpo de uma mulher onde Deus colocou as sementes da eternidade. Então, o corpo da mulher no norte é sagrado. Eu, olhando bem, eu estava com um homem também, perguntei, mas qual é a sua opinião? Ele riu-se e disse, Paulina, de onde é que você vem? Do ventre da minha mãe. E a sua mãe? Do ventre da mãe dela. E a mãe dela? Do ventre da mãe dela. Então, onde residem as sementes da eternidade? No corpo da mulher. Ora, isso é tão verdade, isso é tão natural e é tão bonito. Mas, quando a gente vai para o pensamento ocidental, para a religião cristã, a islâmica, o corpo da mulher é o lugar de pecado. O que há? Então, eu digo, mas esses tipos parece que não entenderam bem o que a vida é. Portanto, tento negociar isto e fazer ver que nem tudo que se diz de religioso, sagrado, é religioso, é sagrado na casa deles, porque cá entre nós a realidade é outra. E o outro assunto interessante também tem a ver com a nudez. As literaturas, as crônicas, aquelas coisas que andaram a escrever sobre nós, diziam que povo pecaminoso, os negros são um povo nu, coitados, eles são indígenas, eles não sabem nada, não têm roupa, blá, blá, blá. Todo mundo sabe disto. Muito bem, Tete é a província mais quente do nosso país, nos 38, 40, 45 graus. Lá vem a senhora europeia, toda sagrada, com o marido para ir trabalhar em Tete. Leva chapéu de sol, luvas, aqueles vestidos, não sei de quantas saias, meias, botas, espartilho. Claro que os negros admiram. Jesus! Mas onde é que ela pensa que vai com tudo aquilo? Mas ok, é bonito, ok. Passado um tempo, é a senhora que diz, ai, que calor que eu sinto. Oh Maria, oh preta,
levo o meu leque. Oh Maria, agora tira esta saia. Oh Maria, agora tira isto. Então, passados séculos de colonização, o povo nu é que se veste e aquele que veio vestido é que anda quase nu. Veja nas imagens do mundo, os africanos ou as africanas são aquelas que vestem mais roupa. Os europeus, ou os filhos dos europeus, ou os descendentes dos europeus, são os que usam menos roupa. Há 5 séculos, mais ou menos 5, nós éramos os selvagens que não sabiam vestir. Mas os ocidentais, quando chegaram, se tivessem dialogado, teriam percebido que há uma razão para se estar nu. E que estar nu num clima de 45 graus é tão bom. E é uma celebração, né? Tem uma cena da sua vida que eu acho tão bonita. Você recebeu a notícia de que ganhou o prêmio Camões de Literatura à beira da fogueira. Né? A representatividade disso, Paulina, como é isso? Porque estava diante do mais importante prêmio de língua portuguesa e diante da mais tradicional forma de contação de história da África. Isso é muito significativo, não é? É. E por que as pessoas que recebem o prêmio Camões têm que recebê-lo com muitos livros atrás? Por quê? Essa é uma imagem tradicional que eu acho correta. Mas, ao mesmo tempo, eu digo, olha, eu sou o que sou. Nós, africanos, muitos, somos o que somos porque recebemos os valores à volta de uma fogueira. Então, por que eu não posso receber o prêmio Camões à volta da minha fogueira? Nem pensar. Os jornalistas realmente foram simpáticos comigo, chegaram e disseram, olha, Paulina, agora prepare-se, porque vamos transmitir. Eu escrevi aqui, aprendi aqui, cresci aqui, é aqui que eu vou receber a notícia deste prêmio. Pronto. Então, os nossos mais velhos, os nossos ancestrais, não sabiam ler, não sabiam escrever, não tinham escolas formais, mas sabiam educar o seu povo. Eu digo às vezes, sou assim meia atrevida, meia guerreira, graças a essa educação. Portanto, para mim, não há uma educação maior, não há uma educação menor. Lá porque aprendi a escrever, não vou menosprezar aquele ponto de origem de onde eu vim. Esse é o primeiro aspecto. O segundo tem a ver mesmo com o conforto. Não sei porquê, eu cresci com fogueiras desde a minha infância. E eu, quando olho para a fogueira, aquelas labaredas, o fumo, de vez em quando, aqueles espirais me inspiram. Parece que levam a minha alma para uma outra dimensão. Então, dá-me assim magia. E, finalmente, estar na fogueira é relaxante. Maravilha. Paulina, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Uma entrevista maravilhosa. Muito obrigado. Obrigada. Mas podemos continuar a conversar. Histórias eu tenho que não acabam.